Fala galera da Sit Go Academy, conforme prometido, hoje a gente vai fazer a review do ganhador do sorteio lá da nossa página do Instagram. Para você que está aqui assistindo esse vídeo e ainda não segue a gente no Instagram, você pode procurar lá pelo @SNG Academy, beleza? De volta e meia rolam promoções lá, dicas de conteúdo e tudo mais, então vale a pena conferir. O ganhador do sorteio foi o nosso amigo JV Germano. E ele enviou para nós aqui um Sitting Goal de 18 players e $2. Beleza? O Sitting Goal teve 129 mãos e ele foi até o Heads Up. Então vai ter bastante coisa aí pra gente cobrir. E bora lá pro que interessa. Primeira mão aqui do torneio foi esse Ice Rei Suited. Tem um jogador que abriu de limp ali, de UTG, né? E a gente aqui jogando 75 blinds deep. A gente vai querer isolar aqui sempre, né? Em relação a size, eu acho que, assim, deep stack como a gente tá, eu acho a size 3,5 muito baixo para a quantidade de ficha que os jogadores têm, pelo nível de blinds. Todo mundo aqui jogando 75 blinds deep. Então, eu faria algo entre 4 e 5x. Então, algo entre 80 e 100 fichas, né? Eu acho que mais que isso também não precisa. Já é uma size boa para tu se isolar, para tu conseguir isolar contra um ou no máximo contra dois jogadores ali. Então, aqui a size escolhida foi de 4x, ok. 4, 4,5, 5x ali nessa faixa é bem tranquilo. Todo mundo foldou, nosso amigo ali que abriu de limp deu call. E bateu esse flop. A gente tem aqui duas overs e flush draw, né? Flop bem bom pra gente. De modo geral, nesse flop Vala High, eu tendo a CBtar entre 25% a 1/3, com praticamente o range inteiro. Não tem muitas mãos aqui que a gente vai querer para uma size muito alta. Talvez só um dama-dama, alguma coisa assim, que é uma mão mais vulnerável, que ainda no spot desse ele pode ter ainda as overs, né, ou algum pare over, alguma coisa assim. Mas de modo geral a C-bet aqui vai ser sempre size baixa. O amigo deu check, a gente foi para 1/3 e o vilão deu raise para 3,5 mais ou menos. 75, mais ou menos 3,5 ali, 3 e um pouquinho mais. Aqui nesse cenário, se a gente der call, a gente se botar mais 175 fichas, né? Mais ou menos ali. E ficaria com 1.100 para trás num pote que vai para 700. O SPR vai ficar bem próximo ali, de 1 para 1. Então eu acredito que aqui a gente tendo as duas overs mais o flush draw, eu jogaria de chove. Eu acho que não tem por que a gente jogar só de call. A gente tem um draw, né? A gente não tem nenhuma mão formada. Eu ia optar por chovar mãos como Ice Vala, Rei Vala, Dama-Dama mais. O Rei e o Ice a gente não precisa chovar, mas a Dama-Dama principalmente a gente poderia chovar. Mas o Rei e o Ice como estão bem protegidos, eu acho que a gente poderia jogar só de call, para deixar ele chovar river. Mas algumas outras mãos, como essas que eu falei, o Ice Vala, o Rei Vala, a Dama-Dama, o Dama-Dama também, a gente poderia jogar de chove, para não brecar a ação no turn, né? Podem vir turns ruins pra gente aqui também. E o vilão tá demonstrando força, né, com esse check raise. Ele deve ter alguma coisa. Mas aqui eu não foldaria mais essa mão, então eu jogaria de chove. A gente optou só pelo call. Dos benefícios, né, da gente optar pelo chove é porque a gente vai conseguir realizar nossa equidade, né? Porque aqui, se o vilão vai de overbet chove, a gente não teria odds para pagar, né? Mesmo com as duas overs aqui e flush draw. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Duas overs e flush draw, a gente teria 6 outs. 4, né? Porque não, 6 outs, certo? 6 outs mais 9 do flush, né? Então a gente teria 15 outs pro river, vezes 2, 30% de equidade mais ou menos pro river, né? E se o vilão chovar,
seria 1160 mais 731 mais 1160. Então pode ser de 3.051 fichas e a gente teria que pagar 1.160 para 3.051. A gente precisaria então, para dar esse call, né, caso ele chovasse essa mão no turn, a gente precisaria de 38% de equidade para pagar ele e a gente não teria, né? A gente tem 30%. Então seria um call que não seria lucrativo. É diferente no flop, né? No flop ainda tem duas cartas para bater. Então nossos 15 outs vezes 4, vezes 4, a gente teria ali 60% de equidade, né? Isso que a gente pode estar ganhando a mão ainda, né? Então eu acho que a opção ali de chovar flop seria a mais indicada. E aqui ele veio para uma aposta ali de meio pote. A gente optou pelo call novamente. E no river veio o flush. A gente ficar jogando para acertar aqui sei lá, dá para jogar assim também, mas eu preferia simplificar a mão e resolver ela no flop. Aqui se vem uma espada ou alguma carta que conecte aqui com vala 7, provavelmente vai brecar um pouco a ação dele, caso ele tenha uma mão forte lá que perdeu o valor, quando completa o flush ou quando vem alguma dama, um rei, alguma coisa assim. Ele pode perder, ele pode jogar mais para trás com um vala 10, por exemplo, que ele atolaria no flop, alguma coisa assim. Então tem esse benefício também de a gente chovar flop. E daí river ele foi de check. Aqui tem que chovar, né? Aqui tem que chovar 100% das vezes. O vilão já demonstrou força, ele deu check raise na gente, betou meio pot flop, então ele deve ter alguma coisa forte lá. E aqui a gente está deixando de ganhar mais 534 fichas, né? Que seriam 20, 25, 26, quase 27 blinds aqui a gente está deixando de ganhar no river. E daí o vilão só apagou e apresentou lá a Easy Vala. De fato ele tinha uma mão muito forte, né? Ele estava demonstrando bastante força, mas aqui no river é um exemplo bem claro, assim, de um spot que a gente tem uma mão muito forte, né? A gente tem um Nuts. E Nuts não, né? Que o 10 e 8 a gente tá perdendo, mas a gente tem uma mão, o segundo Nuts ali. E a gente deixou de ganhar mais 530 fichas, né? E ele provavelmente pagaria, né? Ele pagaria o Chove com a Ice Vala. Muito difícil o jogador conseguir foldar lá top pair, top kicker, mesmo completando o flush. Então, eu acho que aqui a melhor jogada vai ser sempre o Chove, para extrair o máximo do vilão. Beleza? Dama 2 aqui, fold. 7-2 fold. Rei dama aqui a gente abriu para 2,5. Acho ok usar o size de open até entre 2x e 2,5. Acho que mais que isso não tem muita necessidade. Big defendeu. Flop rei 10 e 7. Então dando continuidade aqui na gravação. A gente abriu o rei dama aqui, o Big defendeu. Aqui eu acho que por estar muito bem deep e por ser um board bem conectado ali com as mãos que o Big vai defender, né? As mãos que vão ter ali duas pontas, broca, pare, 3 cartas para straight. Então eu acho que a gente pode usar uma size um pouco maior. Acho que algo em torno de 40%, 50% do pote ali seria bem legal. A gente não precisa, claro que é uma estratégia também bem boa a gente se betar 1/3, 100% contra o Big Blind, mas acho que um passo a mais assim seria a gente começar a adaptar nesses boards mais conectados, assim. Acho que a estratégia ali de 1/3 com range inteiro contra o Big Blind, exceto aqueles boards que conectam muito com o range dele, né? Tipo 6, 5 e 4, 3 cartas baixas seguidas. Esses boards a gente vai querer evitar CBtar. Então, mas na grande maioria dos boards a gente vai CBtar 1/3 com 100% do range. Só que seria uma estratégia muito simplificada, né? Eu acho que aqui a gente já pode começar a adotar uma estratégia melhor, que seria um size de CBET ali um pouco maior. Aqui a gente foi para um pouco mais de 1/3. Tô ruim de conta hoje.
A gente foi para um terço, exato. Achei que tinha sido um pouco mais. A gente foi para 34%. Acho que daria para fazer algo ali por 58, 60 fichas, alguma coisa assim. Seriam perto de 40%. O vilão deu call. O turn foi um 6. Aqui a gente tem duas opções. A gente pode para continuar apostando, né? Só que caso a gente tome uma volta, vai ficar um spot bem ruim de a gente continuar e ter que pagar uma potencial aposta alta no river. Ou a gente pode jogar de check e transformar nossa mão num bluff catcher, né, no river, que é a mão que vai ganhar de bluffs, porque do range de valor do vilão, a única mão que a gente está ganhando aí seria o rei vala e o rei 9, né, que não seria tanto valor assim, big versus o TG, que o TG vai ter todos os reis melhores, não, então o rei 9 provavelmente ele jogaria de bluff catcher. Então fora o rei vala ali, a gente está perdendo para todo o range de valor dele, que seria rei 10, rei 7, rei 6, todos os dois pares. Ele vai ter algumas trincas de 7, de 6, talvez de 10, que não custaria betar pré-flop. Então, esse 6 aqui muda bastante as equidades dos ranges, né, no turn. Então, eu preferia optar pelo check e controlar o pot, para com certeza pagar uma aposta dele de qualquer tamanho no river. A não ser que o river seja um 8 ou um 9, alguma carta assim que conecte muito o bordo e deixe 4 cartas para sequência ali, daí eu foldaria, mas fora isso a gente pagaria qualquer river. Aqui a gente vai para uma aposta de mais de meio pote. Também é ok. Mas caso o vilão... A gente foi para 74% aqui. Mas caso o vilão volte a gente aqui, a gente ficaria numa situação bem complicada. Ele deu clique raise ainda. Aqui já fica bem chato a gente pagar. Claro que eu não, acho que a gente ainda não pode foldar, né? Mas provavelmente a gente vai ter que foldar para um shove river. Caso o river não melhore a nossa mão, né? A gente deu só call. Aqui não tem nenhum motivo pra gente voltar ele, né? Ele já tá demonstrando bastante força, então ele deu um clique. Então aqui é só call, não tem por que a gente chovar essa mão. A gente chovando a mão, a gente vai espantar todos os bluffs que ele possa ter, que ele possa jogar dessa forma, e vai se isolar só com as mãos de valor dele, né? E o river foi uma carta daquelas que eu tinha comentado, né? Um 8, um 9. E aqui não tem o que fazer. Essa aposta é meio complicada da gente foldar, né? Que aqui a gente precisa tá certo, a gente precisa ganhar essa mão muito poucas vezes para nosso call ser bom. Eu acho que ele pode fazer isso ainda com alguns dois pares. Que não deveria, né? Porque não tem muito 8 no nosso range, apesar de ter o dama vala no nosso range. E também a gente bloqueia o dama vala tendo a dama na mão. Contra jogadores como é que eu posso dizer, mais competentes, assim, que pensam mais o jogo e os ranges e tudo mais, daria para transformar essa mão em bluff algumas vezes, né? Não sempre, principalmente porque ele não vai fazer isso com o dame valete, né? Que seria o nuts, e eu acho que o field não faz isso nem com 8. Mesmo com 8 ali, eu acho que eles vão com uma aposta maior do que um pouco mais de 10% ali. Ele foi com uma aposta ali de 13%, então eu acho que o field não faz isso com 8. Então a gente poderia pensar em transformar isso aqui em bluff. Claro que só o call é bem ok. A gente vai ter equidade para dar esse call. E o vilão de fato tinha um rei pior. Bem estranho aqui esse raise, né? Provavelmente é um jogador recreativo. Um jogador regular aqui nunca vai dar raise com o pior rei do baralho. E daí no river a gente ainda tinha valor, né? Caso a gente transformasse em bluff, era capaz de tomar call ainda do rei 2. Mas de modo geral ali, eu acho que a opção de dar check turn é uma opção... Claro que versus um jogador, se tu tem alguma informação que o cara joga desse jeito, a gente vai querer meter bala turn e bala river, né? Claro que esse river é bem ruim, mas algum river que fosse blank, a gente ia de bet, né? Contra jogador recreativo, assim, que é mais Colin Station. Mas quando você estiver enfrentando, assim, jogadores melhores, uma boa estratégia seria ir de check nesse turn, né? Principalmente porque é um turn que muda bastante as equidades, né?
Beleza. Aqui tem um 7-4 suited, uma defesa bem ok de Big Blind ali, mesmo contra 3x. Foi 3x? Foi. Nesse flop é só jogar de check fold mesmo. Tem o que fazer. E vamos para a próxima. Aqui a gente tem um Ás e Dama. O vilão limpou ali do hijack com 50 blinds. Aqui a gente vai dar raise sempre, né? Não tem nenhum cenário onde a gente vai querer limpar atrás e deixar os dois realizar a equidade de graça. Acho que a size aqui a gente pode ficar entre 4,5, que seria o mínimo, na minha opinião. Na minha visão, assim, 4,5 seria o mínimo. E até uns 5,5, assim, uns 5 blinds e meia tá bem ok. 4x ali, eu acho que dá pra ser um pouco maior, mas não é ruim, 4x. Uma size ruim seria 3x, 3,5, eu acho que seria uma size bem ruim, assim. Mas 4x é até ok, mas eu acho que dá pra ir um pouquinho maior, fazer uns 150. 150 seriam 5 blinds, né? 150, 180, 175, quer dizer. Então daria pra ficar algo nessa casa. Vilão foldou, ótimo. Aqui dama 6, eu não abro esse dama 6, não abriria, acho que a minha borda de open aqui seria dama 8 off e rei 7 off. Acho que a gente não precisa jogar essa mão. Nice. Não é ruim o open, é um open ok ali. Muitas das vezes a gente vai CBtar e vai passar, a gente vai puxar o pote. Ás e 7 aqui é só fold. 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 Aqui dá pra completar, né? A gente tem uma mão suited, uma mão que faz um flush bem alto ali com a dama. Então eu acho ok completar. Não é dos melhores spots pra gente completar. Mas a gente pode optar pelo fold algumas vezes também. Eu acho que tanto faz. Não é 100% call e nem 100% fold essa mão, na minha opinião. Então a gente pode jogar das duas formas. Aqui como a gente tá bem ficha, né? Tá bem deep. Cobrindo todo mundo e tudo mais. A gente pode... Acho que eu tenderia mais pelo call por conta disso. Mas se a gente tivesse mais short ali, tipo na casa dos 30 blinds, eu preferia optar pelo fold, mesmo tendo uma pot odds muito alta ali para pagar. Muito boa, né? Não muito alta. Aqui só check, né? Não tem por que a gente sair apostando. O vilão apostou, foi de aposta baixa. Aqui é só call. Não tem por que a gente inflar o pot, multi-way. Alguém pode ter o flushing rei, flushing eyes, então não tem motivo pra gente inflar o pot. O turn foi muito bom pra nós, né? A gente fez o flush e é uma carta alta, né? Então agora a gente só estaria perdendo, claro, pros full houses, quadras, mas em relação ao flush, a gente estaria perdendo somente pro flushing rei, o que melhora bastante pra nós. E aqui eu continuo dando check, eu acho que não tem por que a gente sair liderando. A gente quer deixar esses caras blefarem, quer deixar eles apostarem wise. Eu não gostaria, não gosto do lead aqui. A gente ainda está perdendo por algumas mãos, né, como Ás Ás, 6-6, 2-2, Ás e 2 e o Flushing Rei. Então, principalmente se fosse um cenário heads up seria diferente, mas aqui como tem 3 jogadores na mão, eu jogaria de check call ainda. A gente toma o call do vilão lá, que provavelmente deve ter o Ás. E o river foi um rei. E aqui como tu optou pelo lead, né? Eu iria pro chove agora, né? Ele tem meio pote lá pra trás, mais ou menos. Da forma que foi jogado, eu iria pro chove. Mas provavelmente eu iria de check call, check call. O vilão acabou optando pelo fold. Aqui é capaz de tu fazer foldar até um Ás. Por conta do 2 aqui dobrado, né? E tudo mais. E agora o flush. Então tu dando check, tu esconde um pouco o valor da tua mão. Aqui a gente tem um 8-8 versus open ali, open raise de MP e o flat do hijack. O hijack parece ser um jogador recreativo, né, pelo limp fold que ele deu ali na mão do Ás Dama. Aqui, cara, se tu tiver algum tipo de informação que esse cara aqui joga um range ok, que ele não é muito tight,
Esse aqui a gente já viu que é recreativo, né? Mas esse cara que abriu, se ele não for um jogador extremamente tight, eu consideraria 100% chove esse par de 8. Beleza? Só não chovaria se o cara fosse muito tight. Daí, esse cara joga muito pouca mão, não chovaria o 8-8. Jogaria só de flat. Mas fora isso, jogaria 100% de chove aqui. Principalmente pelo dead money que tem desse cara, mais o open dele. E o teu range percebido aqui vai ser bem forte, né? Nice, gosto. Aqui eu não tenho informação desse jogador, mas num spot assim que não tem informação dele, jogaria 100% de chove. Acho que 8-8 mais ali. Claro que o Ice e o Rei da Madama a gente vai fazer size, mas de 8-8 até Vala Vala eu jogaria de open de chove, squeeze chove, né? 30 blinds. Acho que Ice Rei off, Ice Dama e Ice Vala off, daria pra jogar dessa forma. O Ice Vala off dá pra gente mesclar. Em relação aos suited, o Ice Rei suited eu faria size, mas o Ice Dama e o Ice Vala eu chovaria. E o Rei Dama suited também dá pra gente chovar algumas vezes. Bem nice, chove. Puxamos um pote ali de quase 300 fichas sem showdown. Vala 8, com o vilão aqui com 9 blinds. Eu foldaria esse Vala 8. Tem 2 stacks aqui de Rei Steel, né? Então, acho que vale mais a gente abrir os Ases e os Rei X, ou algumas Damas X, porque bloqueiam mais o range de Rei Steel dele, né? Do que o Valete, não tá bloqueando nada. E tu não pode... Tu até que pode ter equidade aqui pra pagar, mas é um call bem loose. Então acho que é melhor evitar e jogar de fold mesmo. Aqui a gente teria que dar raise e call nesses dois e fold pra esse. O open shove eu não gosto muito. Não é tão ruim. A gente vai querer ter alguns open shoves aqui com 18 blinds efetivo. Alguns pares, né, principalmente. E dá pra botar essas mãos, esse suited connector junto no range, né? Alguns ases baixos, alguma coisa assim. Vilão do botão deu call. Nesse flop eu jogaria 100% de check. Check call. A gente foi para uma aposta baixa, que também é ok, um terço aqui, né? Negar a equidade para ele e proteger um pouco a nossa mão, mas eu jogaria mais de check call do que de aposta, do que de c-bet. Que As 10 é raise. Bastante flat esse jogador aqui. Aqui nesse flop valete high contra 2, a gente tendo 3 cartas para sequência e 3 cartas por flush. Eu jogaria de check call. Não jogaria de c-bet aqui. Check call versus uma aposta baixa, né? Aqui versus uma aposta de meio pote eu acho que já é ok a gente foldar. Versus o meio pote ali contra 2 eu acho que é mais ok a gente foldar, mas versus uma aposta baixa ali de entre 150 e 200 fichas eu continuaria com os dois backdoor e a over do Eyes ainda. Fold. 5-5. Dá pra gente foldar esse 5-5, tá? Levando em consideração aqui os stacks, a profundidade dos stacks. Se tu optar pelo raise, raise call nesse cara de 8 blinds e no cara de 10, dá pra foldar aqui pro de 15 e pros outros dois, obviamente. Mas esses dois caras tu tem que pagar. Todo mundo foldou, nice. Rei 10 é open. Big defendeu. Esse é mais um exemplo parecido lá com a mão do Rei Dama, né? Que eu iria para uma c-bet mais alta. Claro, por blefe aqui eu não apostaria, mas apostaria algumas brocas e 2 pontas, alguma coisa assim. Acho que a 2 pontas eu checaria, o Dama Vala. Mas algumas brocas a gente poderia apostar, tipo Ice 8, Ice 7, para ter algum range de semi-blefe também. Mas o Rei 10 aqui eu iria para uma aposta de meio pote, mais ou menos. Algo nessa faixa. Pelo mesmo motivo da outra mão lá, de ser um flop que conecta muito com o range dele, do Big Blind.
A gente foi pra um terço. Um terço. Vilão foldou. É claro, assim como eu falei na outra mão, a estratégia de você betar um terço ali, na grande maioria dos flops contra o Big Blind, é uma estratégia excelente. Só que eu acho que um passo a mais que a gente pode dar é começar a adaptar nesses boards muito conectado com o range dele, né? Principalmente com nossas mãos de valor, né? Aqui, Rei 10 versus o jogador lá que parece ser recreativo, a gente vai só de call. Ele jogou bastante de limp, só de call, e agora ele tá dando raise, então a gente tem que ligar um pouco o alerta. Aqui ele foi pro chove. Acho que aqui não tem como a gente foldar, né? A gente tem uma mão muito forte. Ele ainda pode jogar assim com algumas mãos que a gente tá ganhando. O field tende a jogar assim com as duas overs, alguma coisa assim. Vão ter alguns 10 piores no range dele. Talvez alguns 9-9, 7-7, alguma coisa assim. Tipo, ele choveu uma mão nada a ver ali. O field, o pessoal, jogadores recreativos tendem a jogar dessa forma. Então, aqui é um call bem padrão. Vala 7 é só foldar, ainda mais contra 3x. Vala. Aqui a gente tem que jogar de chove, né? Não tem por que a gente abrir. A gente vai estar abrindo, a gente vai estar comitado com os dois de qualquer forma. Então aqui, nosso range vai ser 100% de chove ou fold. O amigo tinha 6-6 ali. Aqui o jogador limpou. Aqui eu faria uma size de 3x. É diferente lá do early game, né? Que a gente falei para fazer sizes maiores. Mas aqui, como os jogadores para falar estão muito short e a gente não quer se comitar muito no pot, né? Principalmente contra esse cara. E caso esse cara resolva jogar de chove também, a gente não quer se comitar muito com ele. Então aqui eu acho que 3x é bem ok. Daí a gente paga esses dois. E contra esse cara daria pra pagar também. Mas contra esse aqui é fold. Contra o cara que limpou. 3x, nice. Não precisa ser maior que isso. Ele deu call. Acertamos top pair. Aqui um terço é ok. Talvez até menos. No turn já vai ter uma SPR bem bom ali pra tu chovar. Então daria pra fazer entre 20% a 30% do pot. A gente foi pra um terço. O vilão foldou. Nice. Aqui dama 4. O cara limpando com 5 blinds, eu só jogo de check aqui. Meu range de chove vai ser só o valor mesmo. Não vou ter range de chove por bluff. Nice. Aqui nesse flop não tem por que a gente apostar, né? No turn eu continuaria não apostando. Jogaria de check, não tem muito do que a gente extrair valor. E aqui a gente tá jogando com a dama high. Só foldar, eu acho. Não tem por que a gente querer rerolar o cara aqui. Ainda mais que a aposta dele é de overbet. Nice fold. Aqui é chove, né? 100%. Acho que essas bets, assim, de tipo, o cara tem 426, né? A gente tem, tipo, aqui é 100% chove, não, sei lá, meio estranho dar esses raise. Às vezes também tá jogando muita tela e não vê, mas, tipo, tu dá um raise achando que ia caber ali tudo, mas é melhor jogar de chove. Aquela mão do vala-vala, a mesma coisa ali. Caso tu jogue muita tela, isso vai simplificar bastante o teu grind e vai otimizar o teu grind, né? Porque tu precisa. É um clique a menos que tu vai dar. E isso, tipo, jogando 12 telas ao mesmo tempo ao longo de um período grande, isso vai fazer uma diferença pra ti. Então, é uma dica aí. Vilão tinha vala 10. Aqui é só foldar. Rei 8 é só foldar. Fold. Aqui é só fold. 8-7. Eu só fold aqui versus esse cara que já deu alguns limps, então tende a ser um jogador recreativo também. Eu não gosto muito. Essa mão é uma mão que a gente vai querer jogar mais deep stack. É uma mão que vai precisar realizar equidade turn river, então a gente precisa estar deep stack para realizar a nossa equidade. Não é uma mão que vai ser confortável para ti descer. Vai ser difícil ela formar top pair, né? Porque é um 8 e um 7.
Então tu vai ter, na maioria dos casos, ali algum draw ou algum segundo ou terceiro par. Então não é uma mão boa pra tu jogar short stack. E tem esse cara aqui, se chova, tu vai estar comitado e daí vai ter que foldar. Então eu acho que é só a gente jogar o feijão com arroz, assim, não precisa ficar fletando essas paradas. Principalmente porque a gente não vai conseguir realizar a equidade, né? Claro, se fosse um jogador aqui regular abrindo, né, com 13, 15 blinds, seria uma opção bem legal a gente considerar o Rei Steel com 8-7. Tem bastante raise e fold aqui da parte dele, né, de um jogador regular. E o 8-7 é uma mão que quando a gente toma call, ela vai correr bem versus o range de call do adversário, que vai se concentrar nas Broadways lá, AX, RX, coisas do tipo. Mas aqui versus jogador recreativo e estando short stack, eu só fold mesmo. 9-4 é só fold. 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 Rei 8 versus mini reis e eu dou só call. Não tem por que a gente jogar diferente. Contra jogadores recreativos aqui tu vai querer realizar o máximo de equidade possível, né? Ainda mais estando em posição. Aqui é só foldar, não tem o que fazer. Aqui dá pra chovar esse 6 e 5, dá pra foldar. Depende muito de quem é esse cara. Não gosto. Aqui eu acho que é só chove ou fold. O limp também pode ser uma opção se ele não for muito agressivo. Mas esse mini raise eu não gosto muito. Contra jogadores recreativos, esses mini raise passam sim, mas contra jogadores regulares vai ser bem difícil passar esses mini raise, né? O cara tendo 7 blinds ali. É uma mão que, se ele shove, tu tem que foldar e tu tá botando um blind a mais ali, né? Ice Rei, o cara aqui abriu. Eu chovaria 100% aqui. Não faria nada diferente do chove. Versus regulares eu consideraria uma tribet size bem baixinha, tipo algo em torno de 4 blinds e meio por aí. Mas contra um jogador que aparenta ser recreativo, não conheço, mas chovaria sempre. Principalmente por causa disso, porque tu vai tomar muito call. E na maioria das vezes tu vai errar o flop, né, com essa mão. Então tu vai estar num spot onde o pot tem 2100 e o cara tem 1800 para trás. Fora as vezes que ele vai sair chovendo e tu não acertou, daí tu vai ter que foldar. Então eu acho que vale mais a gente simplificar o jogo e chovar pré-flop. Nesse efetivo aqui não tem mais fold para ele, então chova pré-flop. Não é um jogador que vai te tribetar, forbetar light, mãos que seriam boas de tu querer induzir, né, com Ice Rei. Se é um regular lá que vai te forbetar light, tipo um Ice 4 suited, alguns pares baixos, coisas assim, vale a pena a gente querer induzir ele. Mas contra o jogador que aparenta ser recreativo, é só chovar mesmo. Claro que quando a gente acerta é fácil, né? Mas boa parte das vezes a gente vai errar o flop, tem às vezes que ele vai sair chovendo, vai jogar check chove. E daí tu vai acabar se complicando muito no pós-flop, numa mão que a gente pode resolver pré-flop. Bom tamanho de aposta aqui, a gente tem tudo, né? Tem top pair, top kicker e flush draw nuts. Aqui é 15%, né, mais ou menos. Nice. Dá pra betar blind também, pra querer induzir ele a fazer alguma coisa diferente. Também é bem ok. Mas a size bem legal. Não tem por que a gente fazer uma size maior que isso, né? A gente acertou em cheio o flop. Aqui é fold. Rei 4 fold. Mesmo contra 6 blinds ali. Aqui eu chovaria 100% essa mão. Não faria nada diferente. Bet blind é ok. Limp bet blind também é ok. Mas aqui 8 blinds efetivos eu chovaria sempre. Fold. Aqui a gente já tá na FT, né? Na mesa final. Já caiu um. Fold. Fold. Aqui limp, só check. Não tem o que fazer. Dá pra gente pagar a primeira, dá pra foldar também.
Acho que as duas opções são bem ok. Eu tendo a optar mais pelo fold, porque vai ser difícil a gente conseguir chegar até o river, por conta do stack dele. Aqui é só foldar, esse 10 e 4, tem que fazer, fold. Aqui é só foldar. 8-8 aqui versus o range de chove do TG é bem fold essa mão, tá? Bem fold mesmo, vamos rodar ela aqui rapidinho. %. Acho difícil o cara mandar isso tudo aqui, tá? Ele é o quarto em ficha, a gente tá em 6. Ele é o quinto de 6. Eu acho que ele vai mandar sempre aqui as Broadways, né? Suited. Talvez mande aqui um pouquinho de 10 e 9, fala 9, essa coluna aqui. Acho que os ases vão praticamente sempre ali. Parece que tá bem ok esse range. 7 blinds só. Que aqui a gente tá jogando... tá pro chip EV, por isso tá muito call. Aqui é uma situação... Eu jogaria esse 6 hand aqui já por ICM, né? Que a gente tá na pré-bolha. Aqui com certeza é ICM, não é HPV. Por isso que tá... Achei muito estranho, tá um call muito bom ali. Aqui é 100% ICM, tá? A gente tá na pré-bolha, então a gente tá na bolha da bolha, que seriam 6 left. O range de chove dele eu acho que não muda muito. Aqui mudou bastante, mas eu acho que o field manda mais que 13%. Então vamos dar uma ajustada aqui. Acho que aqui esse cara acho que é recreativo, né? Se eu não me engano. Então acho que provavelmente ele não deve foldar esses pares aqui. Talvez até um pouquinho de 3-3 ele possa mandar. Principalmente sendo penúltimo, né? Um jogador regular vai respeitar mais o ICM aqui, né? Ele ainda tem 7 blinds, não tem bastante jogo pela frente. Eu acho que aquele range que estava antes é bem mais real do que esse aqui, do que o IC estava dando ali. Mas vamos deixar assim, 19%. Mesmo assim não vai mudar muita coisa o teu range, estava em 4, aumentou para 5 ali. Pode ver que o 9-9 é um call bem pouco lucrativo. Até o Ice Vala tem um EV um pouco baixo ali. Então 8-8 bem fold. Acho que 10-10 mais e Ice Dama seria um range legal assim pra gente pagar. E aqui a gente teria que isolar, né? Porque pagar 7 para ficar com 10 para trás vai ficar ruim. Mas o principal ponto aqui dessa questão é que a gente tem mais 4 caras para falar ainda, né? E a gente tem um stack bem confortável aqui, a gente é segundo, terceiro ali em ficha. E é um spot bem duvidoso, né? A gente, boa parte das vezes, vai estar flipando com ele aqui. E tem mais todos esses jogadores para falar, então acho que aqui não tem muito por que a gente querer se envolver. Claro, se a gente tivesse no Big Blind, Small Blind, o 8-8 tende a ser um call melhor. Mas aqui, sendo o segundo a falar ali, eu foldaria. Meio que tinha Ice Rei. Segurou. Aqui é call, né? Basicamente 100% do range versus meio blind. Quebramos 10-10. Aqui é só foldar, não tem muito por que a gente querer inventar, querer pressionar o cara. Aqui versus chove, o 7-7 provavelmente seria um call. Ele optou pelo limp. Versus limp eu chovaria 100% das vezes. Mas vamos ver um negócio aqui. Vamos ver se ele chovando qual seria o nosso range de call. Versus um jogador ali que chova por equilíbrio, né? 53%, 7-7 é um call bem lucrativo. 54%. Se o cara não chovar tanto, eu acho que acaba ficando meio ruim o 7-7. Ali ele tem 13, né? Vamos diminuir um pouco esse range para ver como é que fica o EV do nosso 7-7.
13 blinds ele provavelmente não chove o topo. Deixar assim o range dele. Talvez o Ice Rei ele mande. Daí de 14% nosso range vai pra 12%. Não muda muito o EV do... Era 0.5, agora tá 0.45. Mas o 6.6 pode ver que chip EV aqui é um call bem padrão, mas aqui por ICM já é um call bem break-even. Então, versus esse jogador que manda menos ali do que a teoria indica. Esse aqui seria o nosso range de call, 7.7, Ice 8, Rei Vala e Ice 9. Beleza, 10%. Mas aqui versus Limp, 100% chove. Aqui é raise call nos dois. Mesmo tendo bastante risk premium envolvido, eu não foldaria pro chove desse cara. Aqui dá pra gente abrir. Raise fold, né, pra todo mundo. Aqui é só foldar. Não tem por que a gente se defender essa mão e acabar se envolvendo e perdendo mais ficha pós-flop. Com esses dois caras com 11 blinds. Só fold. 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 Vala 5. Walk. Aqui essa mão eu já gosto de limpar. Limp fold mesmo. Caso ele dê raise eu não continuaria. Por conta da diferença aqui para esses dois caras. Mas eu acho que é ok a gente limpar. Uma mão suta e tal. Aqui eu jogaria de check. Não acho ruim o stab, mas... Versus um cara mais competente aí ele vai te pressionar bastante pós-flop. É um board bem conectado. E a gente tem um top pair fraco. Vai ter muito turn que vai ser ruim para nossa mão, a gente vai ter que foldar top pair. Então a gente quer deixar o pot o mais baixo, o menor possível, para a gente conseguir algumas vezes realizar nossa equidade. Aqui se o cara lá, tipo... Aqui versus 2 check, ele deveria dar uma paçoca aqui no river, ele faz foldar 10, o valete, faz foldar bastante coisa. Então, tipo, no lugar dele lá, eu apostaria 100% river com uma size bem próxima de pot. Bem difícil checar aqui a dama, ou 7, alguma coisa assim. Talvez o 7, mas a dama nunca. O cara foi de check. Aqui eu acho que ele deveria transformar esse valor dele em blefe, né? Ele tá perdendo por 10 e pro valete. Aqui é só foldar. Fold. Fold. Só foldar. Raise. Não teve nenhum parceiro para engatar. Bastante walk. 15 blinds. Eu iria de raise e fold para os dois. Nice. O cara ele dando bastante walk, então quando ele se mexer a gente tem que ficar ligado, né? Aqui esse dama 3 eu só fold mesmo, versus CL. Fold. Acho que é o terceiro ou quarto walk que o cara dá seguido. Aqui o 6 e 2. Acho que eu foldaria também. Jogaria mais tipo um 6 e 4, 6 e 5, a mãos mais conectadas. 8-8 eu jogaria de open shove essa mão. A gente tem o dobro de ficha do terceiro. E esse cara ele pode pressionar bastante a gente. Então a gente quer fazer ele foldar algumas mãos que iriam de raise steal com duas overs ali. A gente tá fazendo ele foldar 50% de equidade, né? Então é bom. Então 8-8 iria 100% chove. Nice. Rei 10, o cara abrindo 3x só foldar. Aqui não vejo muito sentido a gente pagar isso aqui. O cara tá abrindo 3x. Tem um cara muito short lá. Se a gente acertar tipo o top pair, segundo par, a gente vai estar numa situação bem complicada pós-flop. Principalmente pela size que ele fez, né? Eu já foldaria pré-flop. Só fold. Fold. Agora ele se mexeu. Mesmo com só 3 blinds ali eu foldaria. Então, tipo, 2 blinds ali que tu pagou naquele rei 10 faria bastante diferença aqui agora, né? Pra dar um call nele mais light. Aqui é só chove.
10 e 8. Eu foldaria, cara. Esse cara te deu 4, 5 altos seguidos ali. Então, tipo, eu foldaria essas mãos mais close. Realmente ele tinha uma mão boa. Aqui eu acho que agora a gente tem que se mexer, né? Então eu chovaria esse rei 2. A gente quer jogar com as cartas altas, né? Quando a gente tá muito short. Chove. Fold. Fold. Aqui 3x de novo, só foldar. Mini raise, eu foldaria ainda 6-3. Preservaria o meu stack para ter alguma fold equity na hora que a gente resolvesse chovar. Aqui é chove. Tomamos call de rivala. Aqui... Acho que dá pra gente chovar, dá pra gente foldar. O outro cara lá que tá com 5 blinds também, ele tá bem passivo, então acho que aqui eu pegaria. Se fosse um cara aqui mais agro, com o mesmo stack que a gente, eu tenderia mais pelo fold, esse rei 6. Mas aqui como o cara tá muito passivo, eu chovaria. Porque quando ele é muito agressivo, tem muita chance de colidir com outro cara, né? E a gente ganhar o pay jump. Mas aqui quando o cara é muito passivo, o chove é bom. O chove é 0-10, então é um EV bem legal. Principalmente por conta da nossa stack de 5 blinds só. Aqui é fold. Bem fold, dama 9. Nosso range mesmo tendo 5 blinds é um range bem restrito. Aqui é chove. Aqui é chove, bem ok, wise 8. Mas pode ver ali que já é próximo de borda. Também ele está considerando aqui que o cara vai chovar N2, né? E que o cara vai pagar com 33%. Isso não é verdade, pelo que a gente está vendo aqui. Esse cara vai pagar, acho que bem menos que 33%. E talvez esse cara não mande N2. Então daí o EV do Wise 8 vai aumentar. Porque quanto mais chance tem de colidir, menos a gente quer se envolver, né? Aqui tomamos call, Jazz Dama, Dama Bad. 10 e 5. Aqui eu chovaria. Versus regulares eu gosto de jogar de limp call com essa mão. Mas contra um cara, eu não conheço esse cara, mas... Versus recreativo, assim, é o jogador que eu não conheço, eu tenderia mais pelo chove. Aqui dá pra limpar esse vala 5, tá? A gente vai querer limpar bastante coisa aqui com 10 blinds. Mesma coisa, né? Mesma coisa do Ice 10 versus regulares, eu iria de Raise Call, porque eles vão te punir, vão te chovar o Rei 4, Rei 5. E recreativo provavelmente não faz isso, então a gente quer jogar de chove. Aqui é Fold mesmo, versus Raise. Chove, mesma coisa. Bastante mini Raise dele. Essa aqui dá pra limpar também, o 9-5. Ou se quiser jogar de Fold também é ok, mas dá pra limpar. Aqui se ele abrisse de novo 2x eu chovaria, o Ice 6 sempre. Chove. Dá pra limpar, dá pra foldar. Eu prefiro limpar, jogar pós-flop em posição. Muito walk. No heads up a gente quer dar o mínimo de walk possível. A gente vai dar o walk ali com menos de 5% do baralho. Então a gente quer jogar o máximo de mãos possível, principalmente em posição, né? Aqui daria pra dar um mini raise pra ver se ele faz alguma coisa, se ele dá um recheio ou coisa pior. Daria pra ir de mini raise call no chove dele. Tá bem passivo, cara. Aqui é a mesma coisa, mas daí eu iria pro mini raise fold. Ou limp também é uma opção. O chove... Versus esse cara que tá muito passivo, eu acho que eu não chovaria essa mão. Não acho ruim,
Mas por ele estar muito passivo, eu preferia evitar um pouco, colidir, que ele só vai te dar call lá com range bem restrito. Então eu jogaria de outra forma. Daí eu foldaria, ou dá pra pagar também, mas é meio chato a gente dar esse call. Acho que eu só foldaria mesmo. Nosso stack tá muito baixo. E aqui a gente não pode mais foldar, né? SPR 1 para 1 a gente não pode foldar segundo par. Por mais que ele te dê um clique, ele ainda tem as rei, as dama, esse tipo de mão. Mais 8. O cara é bem recreativo, essa mão é bem chove. E o teu rei 10 teria que ser um fold, né? E essa aqui foi a última mão. Não tinha visto que era a última. Então, só pra voltar aqui nessa mão, foi a finaleira. Eu acho que essa mão aqui, não acho ruim o raise, porque o cara tá bem passivo, né? Então o raise é bom, foi o que eu tinha falado no início da mão. Eu só não gosto muito do open shove, pra evitar colidir com o cara. Então eu jogaria ou de limp ou de raise. Quando ele dá esse clique aqui é meio estranho, mas um cara recreativo vai fazer isso com mais coisas do que ele deveria, né? Tanto que a gente viu que ele tinha um Ice 8 off. Então o call é bem ok. E acertou o segundo par, é só pagar mesmo. Tem bastante coisa lá que tu tá ganhando ainda. E é isso. Gostei do teu jogo, Germano. Tá bem legal, assim. Com certeza é uma gameplay ali, um jogo que bate tranquilamente o field aí do 18 plays $2. Pra falar, assim, que eu me lembre, talvez agora que tá mais recente a parte do heads up ali, a gente tem que jogar muitas mãos. Se tu quiser limpar 100% do baralho ali, não limpar 100%, mas jogar 100% do baralho ali na faixa dos 10, 15 blinds, é bem tranquilo. A gente sempre vai ter vai ter odds pra jogar, porque a gente já botou meio blind, né? Então jogar mais mãos no heads up. O limp stab é uma jogada bem boa para aplicar no heads up em flops que não são muito conectados ali no meio, né? Que acertam ou flops muito baixo conectado ou no meio conectado, que vai acertar bastante o range do cara que vai dar check atrás. Mas todos os outros flops, como cartas altas, ou uma alta e uma baixa, uma média, são flops bons da gente limpar e apostar blind, passa bastante. Que mais? Eu acho em relação a size de c-bet em bordo muito conectado. Quando a gente está por valor, a gente pode fazer uma size um pouco maior ali, de meio pote, próximo de meio pote. Foi algo que aconteceu em 2 mãos. Tentar simplificar um pouco o jogo pré-flop. Aquele spot da tribet size lá do Ice Rei. Eu acho que eu prefiro chovar já essa mão versus jogador recreativo, que vai fletar muito do tribet. E daí tu vai se envolver num pote muito grande, com SPR muito baixo. E tu vai errar o flop na maioria das vezes, né? Então, eu acho que de modo geral seria isso. Não lembro de mais nada. O teu range de chove ele tá bem legal. Que teve um open raise com cara com 6 blinds aqui, que tu abriu um vala 8 off do botão, que é uma coisa assim que a gente pode ficar ligado, né? A gente, principalmente quando a gente vai abrir de botão, cutoff, e tá ali perto da CMFT, que vai ter muito short stack, a gente vai querer evitar dar esses raise folds. Optar por abrir mãos tipo IX, Rei X, porque daí tu tá bloqueando o range que ele vai te chovar, né? E daí o teu raise tende a passar mais do que tu abrir um vala 8 que não bloqueia nada. E de modo geral acho que seria isso, cara. Eu gostei bastante da tua review. Espero que tenha gostado também da minha análise. E como eu falei lá no início do vídeo, quem quiser acompanhar mais e participar desses sorteios que a gente faz, é só seguir a página lá no Instagram. Beleza? E é isso aí. Um abraço.